Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vital Kart. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um tema muito importante, tá? Que é a disputa de posição e a gestão de tempo na pista, tá? Eu vou deixar um vídeo rolando de fundo, mas o foco vai ser totalmente na nossa conversa. Então, se você quiser abrir o vídeo e fazer outra coisa, fique à vontade, tá? Enfim, eu conheço muitos pilotos que são extremamente rápidos quando eles estão andando sozinho. Às vezes o cara larga lá na pole e o cara vai embora, ninguém busca o cara, ele é muito rápido andando sozinho. Só quando esse mesmo cara, às vezes ele tá ali no meio de pelotão, não conseguiu uma boa classificação, ou numa inversão de grid o cara larga lá de trás, é um cara que às vezes fica preso em disputas, perde muito tempo, se envolve em muitas brigas, recebe punição, enfim, o resultado do cara vai embora, tá? Então, hoje a ideia não é só de falar como ultrapassar, é falar como perder o mínimo de tempo possível durante a corrida, tá? Então eu vou deixar algumas partes, tá bom? Eu vou dividir o vídeo em algumas partes, sendo o treino antes da corrida, a classificação, o início, meio e final de corrida, tá? Vamos falar então sobre o treino antes da corrida. Se você só vai correr com teus amigos, cara, não precisa treinar, tá? Ali é só diversão, é só para brincar. Agora, se você participa de campeonatos sérios, né? Se você realmente se importa com isso, treinar é onde você vai construir a tua experiência no kart, tá? E é ali onde você vai testar tudo. Então você vai testar frear tarde, frear cedo numa curva, subir em cima da zebra ou não, fazer um apex diferenciado, diferentes pontos de aceleração, diferentes traçados, formas diferentes de contornar a mesma curva, enfim. É ali onde você vai descobrir o que funciona e o que não funciona naquela pista. E mesmo quem já treina há anos, por exemplo, eu treino na mesma pista já há 4 anos. E ontem, ontem não, perdão, semana passada, eu aprendi uma coisa diferente numa curva lá que eu nunca tinha testado e meu tempo de volta melhorou, tá? Então treino faz muita diferença, perdão, muita diferença, tá? Só que aqui tem um detalhe muito importante. Na corrida, onde está valendo, você não vai testar nada, tá? Na corrida você precisa ser um robô. Você vai frear no mesmo lugar, você vai fazer exatamente o mesmo traçado, o mesmo ponto de aceleração, volta após volta. A constância é que vai ganhar, é onde você vai ganhar tempo, tá? É constância. Então o cara ele fica às vezes na corrida, no campeonato, ele fica testando. Ah, eu vou frear um pouco mais tarde aqui. Ah, eu acho que se eu fizer assim, assado, vai melhorar meu tempo de volta. E é ali onde ele começa a oscilar. Né? O tempo do cara às vezes é meio segundo mais rápido, aí 1 segundo mais lento, aí décimos mais lento, enfim. O cara ele não tem uma constância e a constância é a chave, tá? Então vamos falar agora sobre a classificação. A classificação é muito importante porque a posição de largada da corrida vai definir muita coisa, tá? Quanto mais à frente você largar, menos karts você vai ter que ultrapassar, menos tempo você perde, tá? Por quê? Cada ultrapassagem custa tempo. Na verdade, na classificação, a gente tem que entender que é ali onde você vai retirar da tua frente os obstáculos, tá? Cada kart é um obstáculo. Então, quanto melhor for a sua qualificação, menos obstáculos você vai ter na hora da corrida, tá? Então, uma coisa muito importante, não tente tirar o coelho da cartola na classificação, porque geralmente os pneus estão frios, tá? O motor não está no ponto ideal, o freio não está aquecido e você vai tentar frear muito tarde e vai espalhar e vai rodar e vai fazer um traçado diferente porque o pneu não vai conseguir ter a aderência que você acha que tem. Tá? Então é ali onde muita gente perde tempo, é na classificação. Às vezes você está com um kart tocha, um kart bom, e você acaba fazendo uma classificação horrível porque você quis tirar leite de pedra. Então na classificação, faça uma volta redondinha. De preferência, tente largar sozinho ou com algum companheiro ali que faça, que você já, algum amigo e tal, que você conhece o traçado do cara para vocês se ajudando, né? Lembre-se, 2 karts andam mais rápido do que um, então você tem a questão do vácuo. Mas não tente frear muito tarde, não tente fazer coisas diferentes na classificação, seja muito cuidadoso, mas ao mesmo tempo você precisa ser rápido, tá? Então não existe uma receita de bolo para isso. Eu só peço para você não exagerar na classificação, porque geralmente é o exagero que vai fazer você perder tempo, que vai fazer você largar lá de trás, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre disputa de posição, o que a gente precisa entender é que toda disputa
toda disputa custa tempo, tá? Uma disputa limpa de posição, tu vai perder entre 2 décimos a meio segundo por volta, tá? É mais ou menos isso, quando a galera tá se respeitando, tá? Agora, uma disputa mais agressiva, onde o cara tem um cara que é tranca-rua, ou você mesmo é o cara tranca-rua, né? O cara que fica tentando dar X, o cara que fica toda hora tentando fazer traçado diferente, você vai perder 1 segundo, 2 segundos ou mais, ou até você vai abandonar a corrida, né? Ou seja, nem toda posição vale o custo de você tentar fazer algo absurdamente diferente, tá bom? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o começo da corrida, né? O início. Geralmente, a largada é um caos, tá? Principalmente aí, quanto mais kart tiver na pista, maior vai ser o caos, tá bom? Então a gente tem que entender que os pneus estão frios, os freios estão frios, né? O pelotão tá tudo muito ali compactado, né? E tem um detalhe importantíssimo que é a ansiedade, tá? Então vamos falar sobre o controle dessa ansiedade no início da corrida. Se você é uma pessoa ansiosa, evite tomar café, energético antes da corrida, tá? Isso vai piorar a sua impulsividade. Piloto ansioso roda mais, bate mais, erra mais. Antes da largada, tenha um ritual que te acalme. Por exemplo, eu sou cristão, então eu oro antes da corrida. Eu sento no kart, fecho os meus olhos, faço uma oração, peço para Deus proteção, que seja uma corrida limpa, que todos saem bem, entendeu? Agora, se você não é religioso, faça uma meditação, faça um exercício de respiração, tá? Entrar calmo na corrida faz muita diferença. Uma regra de ouro, tá? Você não ganha a corrida na primeira curva, mas geralmente você pode perder a corrida na primeira curva, tá bom? Bom, na primeira curva, o que eu indico é não abra demais para fazer a tomada da primeira curva, tá? Se você deixar a porta muito aberta, sempre vai ter um cara que vai estar, às vezes, 2 karts atrás de você e vai frear lá dentro para tentar ganhar a tua posição, tá bom? O ideal é que você faça um traçado mais fechado nas primeiras curvas, nas 2, 3 primeiras curvas, principalmente na primeira, segunda e terceira, tá? Isso protege a tua posição e evita um mergulho desesperado da galera de trás, tá bom? Agora, se você largou já no meio do pelotão ou lá atrás, você precisa avaliar a sua situação. Normalmente todos vão por dentro, tá? Os mais experientes, a maioria vai tudo por dentro. Mas se você tiver uma largada melhor, às vezes seu kart está com uma boa embreagem, você conseguiu, né, um espaço em relação ao kart de trás, talvez possa ser vantajoso você tentar fazer por fora a primeira curva, tá bom? Porque se alguém que está fazendo por dentro, lá na frente, freia um pouco mais cedo, todo mundo vai ter que frear cedo. E você por fora consegue, às vezes, ganhar 1, 2 posições, tá? Eu vou ver se eu deixo um exemplo aqui, que eu passei por fora, acho que foi uns 3 ou 4 karts, ali na primeira curva depois da bandeirada. Isso ajudou bastante, tá? Só que a gente precisa avaliar, porque se você tenta por fora e não dá certo, além de você não conseguir ultrapassar, você ainda vai perder a posição para o cara que está atrás. Então tome muito cuidado, tá? Na hora de tentar fazer uma ultrapassagem por fora. É bonito, é legal, mas existe um termo muito utilizado entre os pilotos de kart que é por fora nem a mãe. Já ouviu falar disso? Então, tem muito cara que vai ferir o ego do cara você tentar ultrapassar por fora. Então, o cara ele vai te jogar pra fora, ele não vai deixar você terminar essa ultrapassagem. Então, pense muito bem antes de tentar fazer uma ultrapassagem por fora, ok? Vamos lá. A importância das 3 primeiras voltas. As primeiras voltas são as que mais oferecem oportunidades, tá? É quando o pelotão ainda tá todo mundo junto. E mesmo se você tiver com um kart inferior, ainda é possível você ganhar posições aqui. Depois que a corrida vai rolando, né? Vai todo mundo se espaçando e vai ficando mais difícil, tá? Então, a prioridade absoluta que a gente precisa ter nesses começos... No começo não, na corrida inteira, tá? Mas o que a gente precisa prestar muita atenção é na reaceleração. Priorize a saída de curva, principalmente as curvas que levam uma reta, tá? Eu sempre falo isso. Toda curva que leva a reta, a gente precisa priorizar a reaceleração. Uma boa saída de curva, você vai ter mais velocidade na reta inteira. Isso vai diminuir a chance de ser ultrapassado, aumentar as chances de você ultrapassar e criar distância do pelotão de trás, tá bom? Bom, vamos falar agora então sobre consciência do que acontece atrás de você. Muita gente só olha para frente. É um erro grave.
né? Eu conheço pilotos que o cara ele só olha para frente, ele não olha para trás porque ele acha que se ele olhar para trás, ele vai se desconcentrar. Só que sempre que possível, principalmente em retas, dê uma olhada rápida para o que está acontecendo atrás de você. Isso permite que você crie decisões estratégicas. Ou seja, se você viu alguém que saiu melhor do que você na última curva, você já faz uma postura defensiva. Às vezes o cara está muito perto, ele saiu melhor. Se você abrir, ele vai botar por dentro e depois você não vai conseguir fechar. Porque daí você vai ter que jogar ele para fora e isso não é legal. Então, você já saiu da curva, meu, o cara de trás ele saiu muito bem, você já se posiciona pro lado de dentro, você já protege a sua posição, tá? Não, eu olhei para trás, eu já abri uma distância, tá? Já tem uns 3, 4 karts do piloto de trás. Então já faço o traçado ideal, você não precisa mais fazer um traçado fechado, né? Se alguém vai te atacar, você já precisa estar preparado, né? Você tem que ter essa preparação, então olhe para trás sempre que possível, tá? Você não precisa ficar olhando o tempo inteiro, só que se você ignora o que está acontecendo atrás, pode te custar uma posição, tá bom? No meio da corrida, agora você precisa focar em ritmo de corrida, né? O ritmo de todo mundo já se estabiliza, já é um momento de eficiência ali, ó. Nem sempre ultrapassar na primeira oportunidade é o melhor, tá? Porque a gente precisa entender que existe diferença entre os karts, principalmente no rental, tá? Os karts não são iguais. Tem kart mais lento, tem kart mais rápido. Se você está, às vezes, com um kart ruim, né, e você está ali segurando o pelotão, fazendo só aquele traçado defensivo, você vai ter problema. Por quê? Todo traçado defensivo você vai perder tempo. O cara de trás ele pode estar sem paciência, ele pode te jogar para fora, ele pode te rodar, tá bom? Às vezes é melhor deixar o cara passar e você ficar no vácuo dele, tá? Outra coisa importante, 2 karts andam mais rápido do que um. Então, se você for o piloto que está com o kart mais rápido, o trabalho em dupla funciona. Sinalize para o cara da frente, às vezes, o cara da frente às vezes é um piloto experiente, é um piloto bom, só que não está com um kart bom. Você sabe que o cara anda bem, o traçado do cara é legal, ele não está errando. Então, às vezes, compensa você ficar empurrando ele, tá? Na reta, vocês dois ganham velocidade. Chegou nas curvas, quem está atrás precisa frear um pouquinho mais cedo, tá? Porque se você freia muito tarde, você empurra o cara da frente, ele não consegue fazer a curva e vocês dois vão perder tempo. Então, se você tomou a decisão de empurrar, você freia um pouquinho mais cedo, faz o contorno de curva mais suave e você consegue acelerar mais cedo. Então, você volta, depois tudo que você perdeu, entre aspas, nessa frenagem um pouco mais antecipada, você ganha de volta numa aceleração mais adiantada e você volta empurrando ele. Tá? Isso é muito comum de acontecer no kartismo, principalmente no rental, porque tem um borrachão, então a galera tudo se empurra, na verdade. Então isso é muito interessante, tá? Ganhar tempos juntos. Depois deixa pra disputar. O ideal que eu peço é o seguinte: coopere com quem anda bem. Se o cara tá andando bem, ajuda ele, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque enquanto eu estava vendo a gravação, eu lembrei algo que é interessante colocar em pauta, tá? Bom, vamos imaginar que você está disputando posição com um cara que está ali 2 décimos mais lento do que você, só que ele não está errando, o cara que ele está seguindo o traçado dele. Tem muita gente que vai querer ganhar essa posição, e assim, se você estiver em uma corrida curta, talvez valha a pena, uma corrida lá de 12 minutos e meio, 15 minutos de corrida, vale a pena você realmente tentar ultrapassar. Só que se você estiver numa corrida mais, tipo um endurance, ou uma corrida lá mais de meia hora, né? Imagine só, cada tentativa de ultrapassagem, talvez você perca 3 décimos, meio segundo por volta. Para ficar fácil a conta, vamos colocar meio segundo por volta. E vamos supor que você fique lá umas 10 voltas, né? No total ali tentando ultrapassar ele e tal, disputando posição, você vai perder 5 segundos na corrida. Dependendo da corrida, 5 segundos é a diferença entre o primeiro lugar e o quinto lugar, ou até mais, entendeu? Então, imagine só se você tivesse escolhido ajudar. Lembre-se, 2 karts andam mais rápido do que um. Se você ajuda esse cara, vocês começam a andar lá uns 2 décimos por volta mais rápido, 3 décimos por volta mais rápido. Então, além de não perder esses 5 minutos, você poderia ganhar muito mais tempo, tá? Então, terminar muito mais à frente. É uma conta que muita gente não faz,
Porque chega na hora, ele quer passar, é óbvio, nós somos pilotos, a gente quer ultrapassar, né? É legal ultrapassar. Só que a gente precisa agir com inteligência, né? É claro, se o cara ele tá errando ali, você vai passar ele, não é? Não adianta você ficar ajudando um cara que tá sendo inconstante. Mas se for um cara constante, às vezes não tem ninguém na frente dele. É você, ele e o próximo tá uns 5 segundos na frente. Cara, vai ajudando o cara, vai abrindo vantagem pra galera de trás. Quando você estiver chegando próximo do piloto que vai à frente, aí você ultrapassa, tá? Por quê? E tem que ser em um lugar assim que ele não vai esperar. Porque você tá ajudando ele umas 3, 4, 5 voltas, chegou no pessoal da frente, quando ele menos esperar, você pum, coloca o kart por dentro e ultrapassa, tá bom? É uma conta que muita gente não faz e eu queria deixar esse parênteses aqui registrado. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado também é a diferença da agressividade em uma corrida de longa duração e uma corrida de curta duração. São diferentes formas da gente correr. Uma corrida de longa duração, seja agressivo nas 3 primeiras voltas, tá bom? 3, no máximo 5 primeiras voltas. Depois o interessante é a constância, tá bom? Então ultrapasse de uma forma que você perca o menos tempo possível. Se a galera de trás está vindo muito rápido, às vezes é melhor você tirar o pé, deixa o cara passar e volta no vácuo dele e vão embora, tá bom? Por quê? As disputas de posição, como eu já disse, tu vai perder 3 décimos, meio segundo por volta. Em uma corrida de longa duração, vamos supor que você fique lá 20 voltas fazendo isso, cara, tu vai perder 10 segundos ou até mais, né? Se for parar para pensar, então não compensa. Só que agora numa corrida de curta duração, né, a agressividade ela tem que ser um pouquinho maior. Você precisa tomar mais cuidado, só que você precisa ser mais agressivo, tá bom? Não adianta você ficar só ajudando o coleguinha da frente, porque você precisa, em uma certa forma, você precisa ultrapassar rápido, porque a corrida vai acabar rápido. Se você ficar muito tempo atrás do cara, você não vai conseguir chegar no pódio, talvez, você não vai conseguir ganhar a corrida. Só que ao mesmo tempo a gente tem que fazer toda aquela continha, né, de padaria. Será que compensa eu passar o cara agora? Será que esse é o melhor momento, né? Então isso é muito do feeling do piloto, é muito da experiência dele, né? Um piloto muito experiente, ele vai saber exatamente a hora de ultrapassar sem perder tempo. Um cara que é novato no kart, talvez ele vá perder muito tempo ainda com isso, né? Então, como eu já falei algumas vezes, não é receita de bolo. Então tem coisas que não é num vídeo agora de 20 minutos no YouTube que você vai aprender, né? Ah, então é assim, e na outra corrida você vai estar ganhando de todo mundo. Não, é um aprendizado constante. Eu aprendo a todo momento, entendeu? Você pode ter certeza que muita gente aprende. Depois de velho já, depois de muitos anos de experiência, tá bom? Essa é a graça, é você constantemente estar aprendendo, tá bom? Outra coisa, se o cara que está na tua frente, ele é muito defensivo, você precisa mostrar para ele que você quer cooperar, que você quer empurrar, para ele relaxar, para ele não ficar toda hora ali se defendendo, tá? Isso é um grande problema durante a corrida, porque sempre tem um cara que não importa se o cara tá andando 1,5 segundos por volta mais lento, ele vai ficar, ele não vai deixar ninguém passar. Esse cara geralmente ele não entende muito de gerenciamento de corrida, porque ele vai se distanciar do pessoal da frente e a galera de trás vai chegar nele, porque ele tá perdendo às vezes 1 segundo por volta fazendo um traçado defensivo, ele tá ali trancando a roda de todo mundo. Então esse cara a gente precisa ser extremamente cauteloso, tá? Não podemos perder a paciência. Primeira coisa, sinalize pra ele que você não quer defender, tá? Jogue um truque de consciência, não, vai embora, né? O cara ele vai olhar pra trás, você faz assim, ó, vai embora. E aí você ajuda ele 1, 2 voltas, ele vai perceber que você está ajudando ele, ele vai parar de fazer um traçado defensivo. E quando ele menos esperar, pum, você mergulha e passa. Só que não é uma receita de bolo, né? Às vezes o cara, ele nem olha para trás, ele sabe que tem alguém atrás dele, ele vai ficar traçado defensivo, 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 defensivo. Então o ideal é que você tenha mais paciência, veja onde ele está errando, tenta sair melhor do que ele nas curvas. E assim, se ele está fazendo um traçado muito defensivo, geralmente, se não tiver ninguém atrás de você, o ideal é que você abra, ele está fazendo por dentro, você abre, freia um pouquinho mais cedo do que ele e tenta dar o X. Geralmente isso funciona, mas, como eu disse, não é uma receita de bolo, tá bom? Mas com o tempo, com experiência, você vai saber a hora certa de ultrapassar esse tipo de gente, tá? Então, meio de corrida, a gente precisa ser mais constante, tá? Ficar disputando muita posição, você vai perder muito tempo.
tá? Então, ajude quem merece ser ajudado e passe rápido quem tá errando demais, tá? Sem ficar rodando o cara, sem jogar ele pra fora. Se o cara tá errando muito, cara, na primeira oportunidade, passa ele. Mas é o seguinte, se você não tem, no mínimo, uns 75% de chance de ultrapassar, é óbvio, 75% eu tô chutando aqui, você entendeu, né? Nós não somos um robô para olhar e saber exatamente qual é o percentual de chance de ultrapassagem. Mas, meu, eu tenho quase 90% de certeza que eu consigo ultrapassar esse cara nessa próxima curva. Tente, tá? Se você falar, meu, eu vou precisar frear muito tarde, eu vou perder muito tempo para ultrapassar esse cara, não faça. Porque priorize a constância, tá? Ficar testando as coisas ali pode ser que te custe muito caro, tá bom? Depois ali, a gente segue num ritmo de corrida, né? Faça ultrapassagens inteligentes. A gente vai para o final da corrida. Ali entra um pouco mais a agressividade. Só que essa agressividade ela precisa ser controlada, né? Sem tempo para esperar muito, mas ao mesmo tempo sem sujeira, tá? Porque punição é muito comum em final de corrida. E aqui a sua punição pode destruir tudo que você construiu durante o meio da corrida, tá? Force o erro do cara da frente, mostre o kart, ameace, mostra que você tá sob pressão dele, sem empurrar, sem nada, tá? Porque muita gente erra sob pressão. Eu já vi muito, já aconteceu várias vezes comigo, que tá ali, o cara deu a bandeira, falta 3 voltas pra acabar a corrida. E eu tô ali toda hora tentando passar, e o cara ele vai começar a ficar desesperado, isso é muito comum, principalmente com pilotos que não são tão experientes. Ele vai tentar frear mais tarde, e ele vai errar e você vai passar ele com facilidade, tá? Então, é difícil quando o cara é experiente. Ali, é que nem eu falo, não tem receita de bolo, você vai ter que esperar o cara errar, e às vezes não dá pra passar. Às vezes o cara ele é tão bom quanto você, ou até melhor que você. Ali fica difícil mesmo você ultrapassar. Então vai muito da experiência, tanto sua quanto do seu oponente, tá? Então não existe fórmula mágica. Só que no finalzinho, aí sim é interessante você ter uma estratégia de forçar o erro do seu adversário. Mostrar o kart, sabe? Fazer com que ele faça um traçado defensivo para você tentar dar o X. Isso é muito importante, mas como eu disse, nem sempre dá certo. Bom, conclusão geral. A corrida não é só velocidade, é inteligência e gestão de risco. Às vezes é bom atacar, às vezes é bom cooperar, às vezes é melhor esperar. Quem entende isso sobe muito o nível do kart e consegue ter resultados melhores, tá bom? Enfim, pessoal, essa foi entre aspas, uma aula, né? Um bate-papo um pouco superficial sobre a disputa de posição. Eu vou tentar mais para frente trazer algo um pouco mais aprofundado, algo mais detalhado, com vídeos específicos mostrando ali, né, tudo o que eu quero exemplificar para vocês de uma forma mais clara. Mas esse foi um bate-papo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado algum proveito desse vídeo. Se você gostou, não esquece de colocar o seu joinha, isso me ajuda demais, tá? Às vezes parece que não, mas ajuda muito. Coloque seu joinha, coloque um comentário. Se você tiver outras dicas, olha, Samuel, eu faço desse jeito nessa situação. Às vezes você é bem mais experiente do que eu, você pode dar dicas, você pode falar, olha, Samuel, aqui eu acho que não é interessante você falar dessa forma, acho que você fazer dessa forma, se você fizer assim é melhor, ou, enfim, dê a sua opinião aí nos comentários, se inscreva para ajudar o canal e muito obrigado pela sua atenção até aqui. Tchau, tchau.